De novo, dando sequência às aulas, vamos corrigir mais algumas páginas aqui. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos corrigir hoje a página 16 para frente, tá? Nós estamos aqui no predicado verbal. Então, vou abrir o livro. E a gente começa. Na página 16, nós temos aí predicado nominal. Eu não vou ler esse diário aí da Dandara, porque vocês já devem ter lido e vão lendo aí, que não vai adiantar eu ler. Tá? Muito simples esse diário aí para leitura. Então, aí o que costuma ser registrado em um diário, né? Geralmente são relatos do dia a dia. O que está sendo registrado por Dandara? Bom, a Dandara... Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês primeiro, né? Então, a Dandara está registrando aí, né? Ela está apresentando sua família. Ela cita nomes, características e o que as pessoas fazem. Quais são as origens de Dona Ayo, mãe de Dandara? É neta de ex-escravos e sua família veio da Nigéria. Releia o seguinte trecho do diário. Minha mãe é professora. Qual é a forma verbal empregada nessa oração? É o verbo é. Qual é o sujeito dessa forma verbal? Minha mãe. Na página 17, a gente tem aqui. Assinale a alternativa correta a respeito da forma verbal empregada nessa oração. Informa uma ação praticada pelo sujeito ou liga a uma palavra. Bom, liga, né? Seria esse daqui, tá? Desse modo, a forma verbal empregada nesse trecho é um verbo significativo ou um verbo de ligação? É um verbo de ligação. Toda vez que for verbo de ligação, nós temos predicativo do sujeito, tá? Identifique e escreva o predicado dessa oração. O que é uma oração? Oração é uma frase que contém um verbo, pelo menos um verbo, né? Ou melhor, oração é uma frase que contém um único verbo, certo? Mas aí, se a frase tiver vários verbos, a gente chama de período composto, tá bom? Porque tem vários verbos. Identifique e escreva o predicado dessa oração. É professora, né? Qual é o núcleo desse predicado? Ou seja, a palavra que apresenta a informação mais importante sobre o sujeito. A palavra professora. E aqui, a classe gramatical é substantivo. Tá? Nessa oração, você viu que o predicado não é verbal, pois a palavra que contém o sentido principal desse predicado, ou seja, o núcleo, não é o verbo, e sim o predicativo do sujeito. O predicado nominal ocorre quando o núcleo da oração é o predicativo do sujeito, e não o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade do sujeito. O núcleo do predicativo é um substantivo, um adjetivo, um pronome ou uma palavra com valor de substantivo. Então, aqui nós vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho um verbo de ligação. E aqui é a mesma coisa. Esse verbo de ligação está naquela listinha lá do ser, estar, aparecer, continuar, ficar, andar, virar, tornar-se. Tá? Então, eu tenho aqui, quando o verbo é... Eu vou fazer uma frase aqui para vocês perceberem que é de ação. O aluno chegou em casa. Então, o que eu tenho? Dentro dessa oração, eu tenho aqui, daqui para... Opa, peraí.
Aqui. Aqui eu tenho o predicado, tá? E daqui eu tenho o sujeito, que é... E aqui, dentro desse predicado, eu tenho aqui, ó. Olha. Esse verbo aqui, ele é verbo de ação, chamado verbo significativo. Já esse aqui, ele é verbo de ligação, VL. Por que VL? Porque ele faz parte daquela listinha de verbos que eu falo para vocês todos os dias. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, andar, virar, tornar-se. Ele está dentro daquela listinha, tá? E todos os verbos que estão dentro daquela listinha, eu tenho que analisar se ele é verbo de ligação ou se ele é verbo de ação. Isso eu vou olhar pelo contexto. Então, o aluno chegou em casa. Chegou é verbo de ação, porque ele chegou em casa, não é estado. Aqui já é um estado, o estado dele é ser baterista, tá? Então, nesse caso aqui é verbo de ligação. Tá bom? Opa. Aqui. Então, eu tenho predicativo do sujeito quando é verbo de ligação. Aqui, ó, predicativo do sujeito. Baterista é predicativo do sujeito, tá? Escreva V nas orações em predicado verbal e nominal nas orações com predicado nominal. Então, aqui eu tenho N, e aqui eu tenho V. Verbal, tá bom? E aí, na próxima página, nós temos aqui, releia o seguinte trecho do texto. Nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Sublinhe as formas verbais empregadas nesse período. Há duas orações. Nesse período, identifique-as. Então, a oração é um verbo, né? Então, aqui, os dois verbos que significam. As duas orações aqui que ele pede para identificar. Tá? Identifica o sujeito de cada oração. Então, sujeito, aqui é nós, da primeira oração. E na outra oração, nós temos eles, né? Quem são eles? Então, são os dois sujeitos das orações. Há duas orações nesse período, identifique o sujeito de cada uma das duas orações. Então, é nós e eles. A forma verbal da primeira oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação. É um verbo significativo. O predicado da primeira oração é classificado como verbal. A forma verbal da segunda oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? É um verbo de ligação, tá? Vamos lembrar que é verbo de ligação. Essa forma verbal expressa uma ação praticada pelo sujeito, um estado contínuo do sujeito, uma impressão sobre o sujeito. É um estado contínuo do sujeito. O predicado da segunda oração é classificado como verbal ou nominal? Nominal. Qual é o núcleo desse predicado e qual classe gramatical ele pertence? A palavra juntos, né? E pertence à classe dos adjetivos, tá bom? E por hoje a gente finaliza, tá? Até a próxima aula.